A fuga física parece impossível. Preciso fazer com que, pelo menos, a minha mente saia daqui. Essa é a frase da quarta capa dessa edição maravilhosa da Comic Zone, que traz as histórias do Viajante de Cinza, da dupla criativa argentina, os gigantes Alberto Breccia e Carlos Trillo. Nesse compilado de histórias são 6 contos, 6 pequenas pérolas que trazem muita reflexão além do entretenimento. A gente vai ter esse personagem principal aqui, que é este senhor que está em cárcere. Você percebe por esse jogo de sombra maravilhoso que o Breccia faz aqui nessa imagem, e ele está em cárcere, né? E para fugir da sua realidade gélida, brutalizada, essa prisão com os guardas que são assim muito opressores, aquele ambiente sufocante, hostil, para fugir dessa realidade cinza, ele se refugia, ele se exila na sua criatividade, na sua imaginação. Então, em cada conto, você vai ver que ele através da sua imaginação, ele foge dessa realidade, imaginando-se personagem de uma história diferente, de uma história fantástica, de uma história que ele cria na sua própria cabeça. E ele vive aquela história durante aquele momento, e naquele momento que ele está vivendo essa história, ele não está na prisão. Ele não é esse ser que é oprimido. Ele não é esse ser deprimido, não. Ele é um personagem. Ele está vivenciando um outro mundo. Ele está vivenciando uma outra realidade. E uma história, são histórias de vários tipos. Uma é uma fábula deliciosa que fala de uma mulher cega que o marido foi para a guerra e ele faz um link entre os dois, consegue unir esses dois. Outra história, ele vai conhecer Vincent van Gogh e vai contar por que o Vincent cortou a orelha. É incrível, tem passagens, histórias que falam mais sobre questões históricas, a Guerra dos Confederados nos Estados Unidos, em outra passagem. Enfim, são histórias muito interessantes em que ele vai viver como um personagem atuando ali, sabe? E o que é mais interessante dessas histórias e de todo esse escopo, né, desse conceito, é o seguinte: é muito óbvia a alegoria, eu diria, né, para mim pelo menos foi a alegoria que o Trillo, né, enquanto roteirista, ele faz aqui com a literatura, com o ato de contar e consumir histórias, né? O ato de você ler, de você se entregar a um livro, a um quadrinho, sabe? O escapismo positivo, o escapismo gostoso, o escapismo que isso traz, né, para a nossa vida é maravilhoso. Assim como é para a vida, como preenche a vida miserável do pobre viajante de cinza aqui, que é o Cornelius Dark, esse personagem principal. Então, a vida dele, ele foge para essas imagens, ele foge para essas histórias, para buscando as cores do mundo, buscando as cores que ele não tem na cela, fugindo do cinza. Eu acho que é uma alegoria acerca da literatura, acerca do ato de contar, de narrar, do ato de, sabe, de tudo isso. Então, para mim é isso. O próprio, por exemplo, tem um contista russo que é maravilhoso. Não sei se é russo, é da área lá, mas eu creio que seja russo, que é o Chekhov. O cara é um dos maiores contistas da história da literatura mundial. E ele, dando uma entrevista certa vez, ele fala uma coisa curiosa, que como é que ele escrevia, de onde vinham tantas ideias para fazer contos, para escrever pequenas histórias. Ele escrevia muito, né? Aí ele disse assim: tá vendo este cinzeiro? Eu lembro que foi um cinzeiro, faz tempo que eu li isso. E aí, tá vendo esse cinzeiro? Eu focalizo esse objeto, né, e começo a imaginar uma história a partir desse cinzeiro. E aí eu escrevo o conto, eu vou dizendo quem é o dono desse cinzeiro, por que a pessoa está fumando, o que é que está trazendo aquela experiência ali para aquela pessoa, e dali ele tira um conto. E isso é fantástico, é um exercício literário, é um exercício de contador de histórias que o Viajante de Cinza, o Cornelius Dark, também vai trazer aqui. É a mesma coisa, sabe? E assim, dá para debater muito sobre essa questão do escapismo na literatura, do quanto a nossa vida é muito mais colorida através das cores das palavras escritas, das histórias, né? O quanto a gente se entrega
a livros, a contos, a quadrinhos, para poder também fugir da nossa rotina, da nossa, que é pesado, né? O trabalho, enfim, problemas, boletos, etc. E é isso, eu acho que traz muito dessa alegoria aqui. Falando um pouquinho sobre a leitura, é uma leitura muito gostosa porque a relação entre arte e texto está muito fluida, não tem grandes blocos pesados de texto. E assim, são três leituras possíveis, né? Você lê primeiro a palavra escrita, depois você lê as imagens e depois você lê a página, porque as imagens do Brecht é assim, são coisas surreais, né? Eu passo um tempão nas páginas apreciando cada detalhe da arte do Brecht, a sua expressividade, sabe, as técnicas que ele utilizou, a sua violência, sabe? Eu chamo de violência mesmo. É uma arte em que ele, nossa, ele castiga os nossos olhos com imagens maravilhosas, com muita expressão, com muita, sabe, com muita vida, com muita, sabe? E são duras, imagens impactantes, mas é maravilhoso, faz parte, né, desse claro escuro que ele cria pra gente. E aqui você percebe que no decorrer das obras, dos contos, o Brecht vai cada vez mais pesando para o expressionismo. Ele sai de uma arte mais quadrinho mesmo, de desenho, e aqui ele vai testando novas técnicas, como aquarelas de nanquim. Cara, ele é muito doido, velho. O Brecht é fantástico. E aqui nessas histórias, nesse conto que ele fala sobre Van Gogh, ele vai emular algumas técnicas, algumas telas de Van Gogh nos próprios quadros, velho. É uma viagem, né? E também tem a página em si, né? Porque como o próprio professor Alexandre Link lembra sempre pra gente, quadrinho não é tão só arte sequencial. Quadrinho também digamos assim, quadrinho. Dei uma pausa aqui, passou um senhor escutando um forró bem alto aqui. Mas enfim, quadrinho também é simultaneidade, né? Então você lê o quadro, você lê a imagem e você lê a página. É importante a gente ter essa compreensão mais amplificada da nona arte. E, gente, é isso, né? Eu não tenho mais palavras para dizer o quanto isso aqui é bom. É uma leitura fantástica, rápida e que vale muito a pena pelas reflexões que traz, além do entretenimento excelente, tá? Por esse vídeo é só. Compre pelos nossos links, deixe seu like, se inscreva e até a próxima.